como nós estávamos no momento de formação de estados nacionais, como eu disse, Portugal, Espanha, Holanda, que foram inclusive os estados que saíram pelo oceano aí a descobrir, entre aspas, né, descobrir, entre aspas, novos territórios, e pelo direito de conquista que havia na época, como foi o caso do Brasil com Portugal, enfim, se assenhorear desses territórios e das pessoas que ali estavam, era necessário uma teoria que justificasse isso. Então Thomas Hobbes, como um contratualista, era perfeito para isso, porque ele dizia que era necessário sim um Estado, que um homem não poderia viver nesse estado de guerra e que era necessário então a instituição de um Estado que representasse essas pessoas e, enfim, trouxesse o bem comum. E eu separei para vocês aqui um trecho da obra dele, que eu acho interessante ler. Eu estou sempre aqui acorrendo aos clássicos, acho que isso é importante, eu recomendo que você também o faça em casa, né? Consulte a biblioteca, enfim, né? Faça um esforço em prol da sua formação jurídica. Eu, sinceramente, acho que você deve fazer, né? Procurar os clássicos, procurar se dedicar. Quem faz direito tem que tomar gosto pela leitura, né? Então, eu peço a você aqui agora licença para ler um trecho do Leviatã, né? Que é essa obra que eu mencionei, e ela diz assim, abre aspas, com isso se torna manifesto que durante o tempo em que os homens vivem sem poder comum, capaz de os manter a todos em respeito, eles se encontram naquela condição a que se chama guerra. E uma guerra que é a guerra de todos os homens contra todos os homens, pois a guerra não consiste apenas na batalha ou no ato de lutar, mas naquele lapso de tempo durante o qual a vontade de travar a batalha é suficientemente conhecida. Continuando ele, portanto, tudo aquilo que é válido para um tempo de guerra, em que todo homem é inimigo de todo homem, o mesmo é válido também para o tempo durante o qual os homens vivem sem outra segurança, senão a que lhes pode ser oferecida pela sua própria força e sua própria invenção. Numa tal situação, não há lugar para a indústria, pois seu fruto é incerto, consequentemente não há cultivo da terra, nem navegação, nem uso de mercadorias que podem ser importadas pelo mar, não há construções confortáveis, nem instrumentos para mover e remover as coisas que precisam de grande força, não há conhecimento da face da terra, nem cômputo do tempo, nem letras, não há sociedade, e o que é pior de tudo, um constante temor e perigo de morte violenta, e a vida do homem é solitária, pobre, sórdida, embrutecida e curta. Fecha aspas. Veja então o cenário terrível que foi pintado aqui por Hobbes, cenário esse que trata exatamente do que falamos agora, a questão da guerra de todos contra todos e esse caráter autofágico que o homem tem quando vive em sociedade. E, portanto, em função disso e como forma de se solucionar essa questão, vem Thomas Hobbes como um autêntico contratualista, dizendo que nós temos que ter um soberano, nós temos que ter um Estado, Estado esse que será responsável pela busca do bem comum. E aí você pode estar perguntando aí, o que isso tem a ver comigo hoje? Bom, tudo, né? Porque se você hoje estuda o direito constitucional, que é uma das vertentes mais importantes do direito, na medida em que ele estuda a constituição do Estado, ou seja, o surgimento do Estado, veja sobre o que nós estamos falando aqui, né? Você vai ver que hoje nós temos realmente um Estado constituído. O nosso Estado atual, ele foi inaugurado no dia 5 de outubro de 88, nós vivemos num Estado democrático de direito, né? Claro que eu não estou dizendo que o Estado de hoje seja o Estado proposto por Hobbes há tanto tempo, mas nós temos realmente um Estado este que é responsável pela manutenção ou pela busca do bem-estar do povo. Nós vivemos, além de viver num Estado democrático de direito, que é um Estado cujas normas decorrem do próprio povo, uma vez representado no parlamento. Nós também somos um Estado republicano, ou seja, nós não somos um Estado monárquico, nós somos um Estado em que o povo é governado por entes do próprio povo, e há uma rotatividade no poder, e nós
a gente vê isso o tempo inteiro. Nós, como brasileiros, estamos aí acompanhando várias eleições, inclusive presidenciais. A gente passa por um momento de turbulência política no Brasil de hoje, mas isso é uma coisa até natural. Se há uma insatisfação do povo em relação ao governante, é óbvio que a própria Constituição traz elementos, traz institutos, traz possibilidades de que haja uma renovação do poder. Isso é democrático. Mas nós temos, então, esse Estado. Nós temos um Estado como instituição responsável pela busca do bem comum. E no nosso caso aqui, esse Estado, ele é constituído por uma norma específica chamada Constituição ou Lex Mater, lei-mãe, ou Grundnorm, a norma fundamental, a grande norma, e ela não deixa realmente ser uma grande norma na medida em que ela dá origem ao Estado e reinaugura ou inaugura todo o ordenamento jurídico, e tudo aquilo que vier a ser contra ele será rechaçado do nosso sistema jurídico. Eu falo aqui sobre o controle da constitucionalidade. E esse Estado, a própria Constituição, no nosso caso, a Constituição de 88, estabelece as regras desse Estado e estabelece que esse Estado tem objetivos. Se você abrir aí agora a sua Constituição no artigo 3º, você vai ver os objetivos da República, e esses objetivos nada mais são que as finalidades do Estado, ou seja, erradicar a pobreza e a marginalização, garantir a igualdade entre todos, promover o bem de todos, sem discriminação. Ou seja, nós temos efetivamente hoje um Estado que tem finalidades, né? É um Estado teleológico, um Estado que não existe para si mesmo, ele existe para o atendimento do bem comum. E muito disso, muito da teoria constitucionalista vem das ideias de Hobbes. E aí a gente passa já num segundo momento desse nosso encontro. Aqui eu trouxe a capa da obra O Leviatã de Thomas Hobbes, né? E agora a gente passa para a análise de Rousseau, que também é um justnaturalista, pelos mesmos motivos que eu alinhavei anteriormente, que também é um contratualista, porque entende que o Estado surge por meio de um contrato. Também é um justnaturalista, ele é um contratualista, ele é um racionalista, porque ele entende que a reta razão é o que vai nos levar ao conhecimento da verdade e não simplesmente questões religiosas, desígnios de Deus. E só que Jean-Jacques Rousseau, ele vai entender, tem pontos de convergência e pontos de divergência em relação a Thomas Hobbes. Basicamente, um dos pontos de divergência dele é que Rousseau, ao contrário de Thomas Hobbes, ele entendia que o homem era bom. Hobbes não, Hobbes entendia que o homem era um ser egoísta, que era um lobo do homem, que ia exterminar a sua própria espécie, que portanto precisaria de um freio, que seria o Estado. Rousseau não, Rousseau dizia que o homem, ele nascia bom, ele é imanentemente um ser bom, mas as relações sociais o corromperiam, fariam com que ele se tornasse um ser ruim. Mas de toda sorte, Jean-Jacques Rousseau também entende a necessidade de um pacto sociopolítico, que seria o meio para o perfazimento da justiça. E aqui eu não queria repetir os pontos de convergência de Hobbes com Rousseau, para que a gente trouxesse mais informações para você. Porque, enfim, seria repetir aqui e a gente precisa fazer o uso racional do nosso tempo. Então, em função disso, eu decidi falar sobre a questão da justiça, o que Rousseau falava sobre também a questão da justiça. E a justiça para ele seria o respeito à natureza humana, o respeito aos direitos do homem, que estabeleceriam inclusive direitos, limites ao Estado. E isso se coaduna perfeitamente com um dos cânones, com um dos grandes fundamentos do constitucionalismo, porque o constitucionalismo, como uma corrente justo-filosófica muito específica, que entendia que a melhor forma de governo era um governo regido por um Estado que estivesse subordinado a uma Constituição, como é o nosso atual Estado. O constitucionalismo também previa isso, porque uma das ideias do constitucionalismo era justamente limitar os poderes do Estado. E como é que você limita o poder do Estado? Bom, por exemplo, você pode, como diria Aristóteles, depois revisitado por Montesquieu, você pode, por exemplo, dividir os poderes. E isso foi feito. Nós temos hoje, aqui no Brasil, atualmente, um poder legislativo, um poder executivo e um poder judiciário. Quando se divide o poder, você acaba enfraquecendo. E além de termos feito isso, nós pegamos emprestado na teoria americana do sistema de checks and balances, de freios e contrapesos, nós não apenas dividimos os poderes
em 3, né? Como também previmos na Constituição uma forma de autocontrole, autofiscalização entre esses poderes. O que é, por exemplo, um presidente ser empichado? É justamente o poder legislativo controlando o poder executivo. O que é, por exemplo, um presidente da República ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal por crime comum, como prevê a Constituição? Nada mais é do que o poder judiciário controlando o poder executivo. Então, hoje nós temos efetivamente isso no nosso Estado. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui é justamente para esse aspecto. Ele diz que a justiça é o respeito à natureza humana, que estabelece limites ao Estado. E o constitucionalismo também faz isso. O constitucionalismo prevê que a enunciação de direitos fundamentais é uma das formas de limitação do Estado. E nós conseguimos vislumbrar isso claramente quando a gente dá uma olhada no título 2 da nossa Constituição Federal de 88, né, que inaugura ali no artigo 5º os direitos individuais e coletivos e vai até o artigo 17. Então ali você tem 4 modalidades de direitos, né? Os chamados direitos individuais e coletivos, os direitos sociais, os direitos de nacionalidade e os direitos políticos, mas todos esses direitos acabam sendo limites ao Estado. Porque o direito, ele sempre tem, você sempre pode ver ou conceber um direito sob 2 pontos de vista. Um direito é realmente uma prerrogativa que eu tenho, mas ele é um limite àquele que deve respeitar. Se eu digo que eu tenho o direito de ir e vir, eu estou dizendo que você não pode impedir que eu exerça esse direito. Então, todo direito, toda enunciação de direito, ela é conferir prerrogativas enfim, possibilidades ou liberdades num primeiro momento, mas conceder limites também. E é o que ele diz aqui, ó, a justiça vai ser alcançada quando se respeitar a natureza humana, se respeitar os direitos do homem, o que vai impor limites a esse Estado. Então Rousseau entendia que esse Estado, que era necessário para que o homem pudesse viver em paz e harmonia e que não houvesse nenhum tipo de guerra, etc., esse Estado, ele não era ilimitado, ele era limitado. Então, na medida em que se buscava justiça, era necessário que o Estado também fosse limitado, e isso tem tudo a ver com a nossa atualidade. Hoje nós temos um Estado que também é limitado, ele tem poderes que ele recebe de nós, que somos o povo, mas ele também tem limitações. Se você der uma lida nos livros de história, você vai ver que o Brasil já teve 2 presidentes empichados, né? Nós tivemos 2 presidentes que foram afastados, ou seja, não existe poder ilimitado, ninguém está acima da lei. O Estado, inclusive, não está acima da lei, porque nós temos uma Constituição e nós temos um poder constituinte originário, nós temos um povo, né, que é o grande titular desse poder. E a contrário senso para Rousseau, o que seria a injustiça? Ora, a injustiça seria um poder exercido contra a vontade geral dos contraentes, mas a favor de interesses particulares. E aqui fica fácil para você perceber que, infelizmente, no nosso país, isso aqui acontece demais. Governantes que recebem mandato popular, utilizam o mandato popular em benefício próprio, relegando para um segundo plano, quando assim acontece, os interesses públicos, quando esses interesses ainda são alcançados. Basta você dar uma olhada aí, uma lida num jornal ou enfim, assistir algum noticiário, que você vai ver quantos desses governantes já foram afastados por corrupção, quantos governantes desses estão cumprindo pena em presídios. Enfim, é a chamada injustiça segundo Jean-Jacques Rousseau. Aqui eu trouxe uma ilustração acerca do contrato social e dos princípios de direito político. Nós temos uma coleção a qual eu já me referi aqui no nosso curso, que é a coleção Pensadores, uma coleção que ela não está adstrita à filosofia do direito, mas ela é uma coleção que contempla vários desses autores que vimos até agora e que eu acho que realmente você deveria consultar, você deveria ler, ainda que você diga para mim que não tem tempo para ler uma obra inteira dessa. Eu até acredito que isso seja verdade, mas eu recomendo a você veementemente que leia esses clássicos, leia trechos e tente usar isso como diferencial para a sua formação. Dito tudo isso, pessoal, foi o que eu previ para esse nosso encontro. No próximo encontro falaremos sobre um tema muito importante, que é o positivismo jurídico e o pós-positivismo jurídico. Eu recomendo que você continue utilizando as facilidades da nossa plataforma. Eu tenho um material também escrito
com todas essas informações e até um pouco mais. E no mais eu desejo a vocês bons estudos.